que sabe trabalhar, gosto demais disso, mas eu sei que quem sabe trabalhar também é a nossa queridíssima Ananda Soares, que agora vai trazer para você um assunto muito importante. E aí, você quer ajuda para bater essas metas que você prometeu no ano de 2025 para cumprir em 2026? Ananda, tô querendo saber como é que eu bato minhas metas. Ananda, foi tanta promessa, mulher. Eu imagino, Marisa. Por aqui também foram muitas promessas. O Rafael, nosso cinegra, por exemplo, já tem ali uma lista com mais de 12 promessas para o ano. O ano de 2026 já está acontecendo. A gente está no quinto dia, né? Quinto dia de 2026. Está na hora de colocar todas as suas metas no papel, na nota, no bloco de notas do celular. Então, não perde tempo. Teve gente, como eu, fez todas as metas, escreveu no papelzinho ainda na última semana do ano de 2025. Então, para você que ainda não fez a sua, tá na hora. E, claro, eu estou muito bem acompanhada com a psicóloga Ana Cláudia Carvalho. Ela é maravilhosa nesse quesito, porque ela a gente estava aqui conversando nos bastidores sobre dicas, né, para você melhorar ali as suas metas, para você conseguir concluir cada etapa importante para a sua vida, que você pode ali considerar um ciclo de um ano, que ajuda bastante na conclusão de metas. E a Ana Cláudia vai conversar com a gente sobre isso, como é que a gente pode seguir essas dicas, Ana Cláudia? Vamos lá, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra e um grande prazer estar aqui para falar, né, para essa grande audiência sobre um assunto, né, que todo mundo gosta, todo mundo fica super ansioso, preparado para planejar o ano, planejar esse primeiro semestre. E aí a gente conversando, né, antes de entrar sobre como a gente pode preparar esse nosso ano, eu sempre começo falando que é importantíssimo a gente ter clareza sobre o que a gente quer alcançar, a importância dessas metas na nossa vida, né? E também, quando a gente vai trabalhar com metas, a gente não pode esquecer de lidar com emoções. Porque muitas vezes a gente programa muitas coisas, a gente quer conquistar muitas coisas também, mas nem sempre os planos saem como a gente gosta. Então, como a gente gostaria, né? Então, a gente se frustra, a gente fica triste, e a gente precisa dessa habilidade emocional para lidar com essas emoções que são naturais, né? Isso. E, Ana Cláudia, o pior, que acontece com muita gente, se compara. A minha meta era conquistar isso. Aí vai no Instagram, vai em uma rede social, vê o fulaninho, que você não sabe nem quais foram os caminhos que aquela pessoa percorreu para chegar até aquela meta. E você acha assim, já estou no meio do ano, não cheguei a essa meta, e fulano conseguiu. Ana Cláudia, como é que a gente pode auxiliar essa pessoa? Gente, um ponto importante. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a nossa. Mas tem muitas gramas que são sintéticas. Então, o que é que a gente vê nas redes sociais? Vidas perfeitas, são recortes ali que a gente escolhe direcionar, né? Então, hoje em dia, a gente já tem uma rede social, né, mais orgânica no sentido de ser mais sincera, mas são fragmentos. Então, também quando as pessoas colocam seus objetivos alcançados, elas não colocam ali o dia a dia, né? Então, geralmente, em um clique é um antes e um depois. Então, a gente já vê processo de anos, né, construídos em frações de segundos. E se a gente não tem essa clareza de aquilo ali é um recorte, é um fragmento, a gente olha para a gente e novamente vem uma bomba, né, que vai minando essa nossa autoestima. E aí a gente vai pensando, meu Deus, mas fulano consegue, cicrano já está ali, eu nunca consegui ir para frente, né? Mas, na verdade, cada um tem seu percurso, cada um tem seu caminho e, por vezes, não é uma questão de não conseguir, mas de estar sozinho, de não saber o caminho correto, né? Então, o processo psicoterapêutico ele é importante porque também você vai estar acompanhado com um profissional qualificado e competente para te ajudar a conseguir, a conquistar esses objetivos. Isso, e o importante que a Ana Cláudia até está falando aqui para a gente não é você não pode sonhar alto, mas você sonhar dentro da sua realidade. Por exemplo, uma pessoa que está aqui desempregada e ela coloca como meta conquistar a minha casa própria, o meu carro, um emprego dos sonhos com alto salário. Como é que essa pessoa pode se conscientizar, Ana, para não se frustrar? Tá. Quando a gente vai falar de metas, é o que a gente estava conversando antes, né? Isso. Tem uma técnica que é uma formação... Muito legal isso. Que é uma formação de um acrônimo que se chama SMART. Então, quando a gente vai pensar em objetivos, o que é que essa técnica traz? Ela traz que a gente tem que pensar em algo específico, mensurável,
temporal e que a gente consiga acompanhar todo esse nosso processo. Então, por exemplo, vou pegar um da casa própria, né? Eu quero ter minha casa própria no ano de 2026. Então, vamos ver. Primeiro, é possível eu conseguir uma casa própria dentro da minha realidade esse ano de 2026? Então, quanto que eu ganho para eu conseguir ter essa casa própria? Qual o valor dessa casa própria? Quais são os meios que eu posso ter para conseguir essa casa própria? Então, trazer para essa realidade é muito importante para a gente já estar lidando com a frustração. Então, ainda assim eu quero uma casa própria. Tá, quanto tempo eu preciso para juntar o dinheiro, né? Como que eu vou mensurar esse dinheiro? Eu vou colocar numa planilha? Eu vou separar numa poupança, né? Dentro disso, para que eu quero essa casa própria? Isso tem que estar muito ligado também aos valores. Eu quero uma casa própria para eu viver melhor. Tá, mas é muito amplo. Então, uma casa própria vai me beneficiar por ter mais segurança, porque eu quero proporcionar um lazer para os meus filhos, né? Dentro daquele recinto mais seguro, por exemplo. Então, a gente especificando e quantificando essas metas, a gente consegue lidar melhor com as próprias intempéries do processo, né? E o que é mais legal de você elaborar uma listinha, acredito que com certeza eu não vou conseguir, acontece, gente, um probleminha aqui, não vou conseguir entrar na academia esse mês, o primeiro semestre, mas eu tenho outras metas a serem cumpridas. Uhum. Eu posso compensar, Ana, eu não vou conseguir entrar na academia, mas, poxa, eu mereço, eu fiz isso, eu consegui me matricular em uma faculdade, eu consegui entrar numa universidade, fazendo um curso bacana. Uhum. Assim, a gente tende a olhar muitas vezes para um único fator específico de nossa vida. Sendo que a nossa vida está acontecendo e várias coisas estão acontecendo ao redor. Então, quando uma meta não é alcançada, não significa dizer que eu falhei, né? Olhar para esse processo como um processo de aprendizado, como se fosse meu professor, então eu não consegui isso. Por que eu não consegui? O que me aconteceu, né? Não significa dizer que em outros processos, em outras metas eu não possa conseguir, né? Então, o fato de não ter conseguido não significa dizer que eu não consiga trabalhar em outras metas e me desenvolver em outros fatores. E também, gente, ter muita clareza de que nós não somos perfeitos. A nossa vida, ela não é uma linha reta onde a gente começa e só segue. Ela é como se fosse uma montanha-russa. Ela tem baixos, tem altos, a gente dá curvas, né? A gente às vezes dá vários círculos, mas o importante é seguir. E muitas pessoas, quando se frustram, né, quando não tem essa tolerância a esses processos que são difíceis, né, elas tendem a desistir. Então, algo que eu queria deixar também com muita clareza é não desistam no sentido de continuem. Academia, não conseguiu o mês todo, mas você foi quantos dias? Maravilhoso, você foi. No mês seguinte eu me organizo melhor. Então, a continuidade muitas vezes é mais importante do que só dar o start, porque às vezes a gente dá o start e não mantém. Então, isso não é efetivo. Olha aí. E quanto aos casais, Ana? Tem casal que faz só... a gente é um só, então vamos fazer ali aquela listinha de metas nós dois, somente. Vale uma individual e uma conjunta, da família? Quando a gente vai falar assim de casal, a gente tem que levar muito em consideração como que esse casal se organiza, né? Então, pensa numa máquina. Uma máquina, para funcionar, ela tem engrenagens. Então, ela funciona com aquela engrenagem, com aquelas pecinhas todas organizadas. Então, ele tem que estar em sintonia, levando em consideração os valores, o que é importante para cada um. Eu acredito que a individualidade, sim, é importante, porque não é porque é um casal que tem essa simbiose, onde se torna um só, mas dentro disso, quais são os valores desse casal, o que é que eles querem em conjunto, dentro dessa individualidade, o que é permitido também, o que é que eles se organizam. Então, olhar para um casal com uma unidade. E na terapia de família, a gente consegue ver muito bem isso, né? Não encaixando em regras, né? Eu digo assim, que quando a gente olha para regras, para a vida, a gente limita bastante. Então, olhar por casais como sendo uma unidade específica, também é nesse aspecto, né? De singularidade. E assim, para as listas de metas para casais e também individual, que você faz ali seu coraçãozinho, tá tudo bem você abandonar uma meta, você traçar um novo plano. Agosto, peraí, eu vou riscar que essa meta não vai dar para esse ano, vou incluir essa.
Tudo bem. Tudo tranquilo, gente. A vida, ela é um movimento. E esse se movimentar é o quê? Seguir, parar, voltar, né? Apagar, reescrever. Então, tudo isso faz parte da vida, né? Muitas vezes, abandonar uma meta não significa, né, deixar para trás. A gente, às vezes, só recalcula a rota. E depois também não significa dizer que eu não possa voltar e retomá-lo. Pronto. Ana, eu queria que você mandasse então uma mensagem para o pessoal de casa, incentivar a fazer a lista de metas para o ano, porque é algo que incentiva muito a gente. E assim, pessoal, para vocês de casa, o que é que eu oriento, né? Então, tirem um tempinho para vocês no início desse mês, né, ou no início dessa semana, e pensem no que é importante para vocês, em relação a valores, em relação a propósitos, né? E também, até quando a gente fala de meta, muitas vezes eu vejo isso como se fosse até uma regra, né? Tem que fazer meta, tem que fazer suas listas, mas, na verdade, tem gente que não gosta e segue e funciona. Tem gente que faz e dá super certo. Então, o autoconhecimento, ele direciona a gente também nesse sentido, né? Observem-se, conheçam-se antes de qualquer coisa, antes de fazer suas metas, né? E esse autoconhecimento, ele com certeza vai te auxiliar a ter um ano com mais congruência de acordo com aquilo que é importante e valoroso para você. Aí, muito obrigada, Ana Imagina. Cláudia. Agora a gente vai com a Marisa. Entrevista linda, parabéns pela condução dessa entrevista. Obrigada também por você estar aqui, doutora, porque olha, menina, é tanta meta que a gente faz, hein, Ananda? E eu sei que você aí de casa também tem várias metas, né? Você quer mudar de vida, talvez começar um novo curso, fazer uma transição de carreira, mas olha, antes de qualquer coisa, é importante que você tenha conhecimento. É estudar que te abre as portas para viver